Meu nome é Daniel Talvik. Meu pai faleceu há alguns anos, foi advogado, advogou em São Paulo, formado de Lago Direito de São Francisco, da turma de 33, a mesma turma do Miguel Reale. E eu conheci porque eu sou um dos fundadores de um movimento chamado Pantanal Alerta Brasil, pela defesa do Pantanal Mato Grossense. Porque eu fui casado durante muitos anos, não tive a sorte de ser casado com o senhor 69 anos com a dona Maria José, mas tive casado com uma mulher maravilhosa durante 15 anos e ela é prima irmã do governador do Mato Grosso, hoje Dante de Oliveira, o homem da emenda Dante, hoje governador do estado. E juntos, e com mais pessoas do governo do Mato Grosso, na época, mas basicamente da Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mais os pantaneiros e grupos de artistas, porque eu estou muito ligado às artes, né? Fundamos um movimento que foi importante dentro da história do ambientalismo brasileiro, chamado Pantanal Alerta Brasil. Se transformou em fundação no começo dos anos 90 e eu fui o primeiro presidente dessa fundação. Eu estudei, fiz História na Universidade de São Paulo. Eu só queria fazer um parêntese que um dos frequentadores assíduos do movimento, das coisas que nós fazíamos, porque o que nós fazíamos muito? Eram debates, fórum de debates, em que juntávamos a comunidade científica, a comunidade artística, jornalistas, gente da região, principalmente autóctones, habitantes da região, para discutir os problemas do Pantanal. Principalmente depois da divisão dos dois estados, os problemas começaram a ser maiores para conseguir conservar. Então, um grande frequentador dos nossos debates foram debates em São Paulo, porque começamos em São Paulo com um fórum em que ecoava para o resto do Brasil, em São Paulo. Era um homem chamado Érico Magalhães Silveira, que é da turma de 17 da Faculdade de Direito de Recife. Conheceu Érico Magalhães Silveira? Lembra-se? Ah, que maravilha! Então eu estive com ele várias vezes. E nós estamos agora desenvolvendo um projeto ainda embrionário de memória, cujo tema é memória. A memória, que é essa grande doença nacional, que é a falta de memória que nós temos, né? E da mesma forma que nós sempre fizemos, ou seja, com fórum de debates, através de cinema, através das diversas artes, fotografia, cinema, música, dança, e fazendo esse fórum de debates com as pessoas e começando a documentar. Então são vários grupos reunidos. Alguns grupos ambientalistas, como a OICOS, a Fundação Pantanal Alerta Brasil, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Centro de Estudos Avançados da USP, porque um dos integrantes do movimento Pantanal Alerta Brasil é o professor geógrafo Aziz Absaber, do Instituto de Estudos Avançados da USP em São Paulo. E o jornalista que durante 30 anos foi do Jornal da Tarde, Randal de Azevedo Marques, mais o presidente da Dufimart, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Mato Grosso, que é o José Domingos Codor Filho, um grande batalhador pelas causas nacionalistas brasileiras. Enfim, são todos bons nacionalistas. É mais a turma do Tiradentes do que do Joaquim Silvério. Todos idosos. Alguns mais idosos, outros menos idosos, mas isso não importa, somos todos contemporâneos, né? Não é verdade? Mas se colocarmos dessa forma, são todos contemporâneos. Estamos todos repartindo a mesma... E bom, enfim, e obviamente o senhor como testemunha viva dessa história de Serra, e com uma vida tão rica, tão maravilhosa, que eu conheci um pouco, andei estudando um pouco e fascinado, completamente apaixonado, assim. É difícil porque vem toda uma emoção de estar aqui na sua presença, para mim é um privilégio enorme. Então nós estávamos querendo colher um depoimento seu. Eu li muita coisa, muitos artigos, muitas coisas e tal, a respeito da sua vida, principalmente depois que foi ao Rio de Janeiro, por causa do pistolão lá em Recife, que pegou o seu lugar do concurso e o senhor foi obrigado a ir ao Rio de Janeiro, desde do seu caminho, através do Rio de Janeiro, quando o senhor entrou no Jornal do Brasil, e a partir de toda a sua história, a partir daí,
Eu li muito, a gente conhece bastante, é claro que é sempre importante a gente saber. Eu fiquei fascinado pelos livros que o senhor escreveu, a história do Japão, capital que se faz em casa, e essas coisas tão bonitas que são tão importantes, principalmente no momento de aviltação da nossa economia e das nossas reservas, né, que estão levando tudo. Enfim, eu fiquei encantado com tudo isso, mas eu pensei, como é um projeto de memória, e nós não temos muito tempo, assim, de privar da sua presença, que já é uma honra, estarmos alguns minutos, e eu pensei, se o senhor pudesse dar um depoimento durante esse período que nós estivemos aqui, que ficasse centrado mais nos primeiros anos de Recife, da época, da memória que o senhor tem do seu pai, dos seus pais, e dessa época, desses primeiros 24 anos de sua vida no Recife. E gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Porque eu saí do Recife. E porque o senhor saiu do Recife, me parece que é por causa desse concurso que o senhor ia fazer para o magistério e tinha um pistolão lá que pegou o lugar, não era isso? Sempre viram, o concurso é admitido. Posso voltar para gravar? Pode. Eu saí de Pernambuco porque eles admitiram como professor da Faculdade de Direito um candidato que não tinha feito concurso e foi admitido apenas porque se apresentou como livre. Essa exceção que eles abriram para esse candidato me obrigou a escrever 3 artigos contemplando exatamente essa solução, e daí como ele foi escolhido, eu não tive outro recurso do que sair de Recife, porque 12 professores tinham admitido exatamente essa candidatura sem concurso. Perfeito. E o senhor, com mágoa no coração, foi obrigado a sair de Recife porque estava chateado com essa situação. Eu escrevi 3 artigos condenando essa solução. Com essa solução prevaleceu, com o concurso de 10 ou 12 professores, eu não tinha outro jeito do que sair de Recife. Mas Recife nunca saiu do senhor, né? Nunca saiu. O senhor saiu de Recife, mas Recife nunca saiu do senhor. É claro, eu não, ao contrário, eu cada vez me sinto mais pernambucano. Eu li um artigo do senhor, entre outras coisas, quando perguntado que jornais o senhor lia, a primeira coisa que o senhor falou é o seguinte: eu leio o Diário de Pernambuco. E dou uma vista do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, Jornal do Brasil Globo, mas o meu jornal é o Diário de Pernambuco. Não é? Eu escrevi muito tempo no Diário de Pernambuco, no Jornal do Recife. Eu fui colaborador também do Jornal do Recife. Lá naquele tempo, que tinha um amigo meu dentro da sua redação, e foi um amigo meu que me levou exatamente para ser redator do Jornal do Recife. Eu escrevi uma coisa no Jornal do Recife, uma série de crônicas no Jornal do Recife. E, de certa maneira, admirando o Diário de Pernambuco, eu acabei sendo um elemento do Jornal do Recife. Perfeito. O senhor começou escrevendo artigos aos 15 anos num jornal chamado A Província, né? Um jornal chamado A Província, que saiu em Pernambuco. Eu tinha 15 anos, escrevi um artigo defendendo o meu tio Barbosa Lima, que tinha sido governador de Pernambuco. Alexandre José Barbosa Lima, seu tio. Barbosa Lima. Eu aliás, meu pai era Sintra Lima, e eu fui registrado como Alexandre José Sintra Lima. Mas foi meu pai que tomou a iniciativa de mudar o meu nome para Alexandre José Barbosa Lima, pela admiração que ele próprio tinha
pela figura do Alexandre José Barbosa de Lima. E o senhor tem essas recordanças, assim, memórias do seu tempo de infância, dos primeiros anos, ainda no final do século, no começo desse século XX? O que te guarda, assim, fundo na memória nesses primeiros anos? Ou que você consegue lembrar, o senhor consegue lembrar de alguma coisa que ficou nesses primeiros anos em Recife, de sua infância? Eu nasci em 97. Já de certa maneira, o século já tinha, o período já havia começado muito antes. Mas eu recordo alguma coisa de Pernambuco, mas precisava de concentrar, porque depois de tanto tempo, a gente tem que, de certa maneira, para se recordar de alguns episódios, a gente tem necessidade de espaço, de tempo, para fazer, de certa maneira, esse desafio à própria memória. É verdade. Mas o senhor se lembra como era o seu pai, como era a sua mãe, como era o convívio com seus irmãos, quantos irmãos o senhor teve, quantos filhos teve seu pai e sua mãe? Meu pai era tabelião em Recife. Casou com a irmã do governador de Pernambuco, que era Alexandre José Barbosa de Lima. E foi por influência dele, mais do que de minha mãe, que eu mudei de nome, que eu fui registrado inicialmente com Alexandre José e mudei o nome para Alexandre José Barbosa de Lima Sobrinho quando tinha 12 ou 13 ou 14 anos, de modo que atribuo essa homenagem ao velho, ao meu tio Barbosa Lima, atribuo mais ao meu pai do que ao senhor. E o Sintra? O senhor sente que tem Sintra na sua formação? Ou de que forma o senhor viu o Sintra? A família Sintra era muito grande, eu pertencia à família Sintra e recordo sempre essa origem, porque me sinto mais ligado aos Sintra do que aos Barbosa Lima. Certo, perfeito. E quantos irmãos o senhor teve? Assim, de momento, Tá. eu acho que tive 10 irmãos. 10 irmãos. Família numerosa. E família numerosa. Alguns homens que um veio, no caso, veio para Minas Gerais e o outro saiu também de Pernambuco e veio, não sei para que estado, não me recordo no momento, porque precisaria também um exercício de memória. Tá certo, tá certo. E mais para frente, a sua infância tem lembranças e da sua adolescência, na escola, como era no Recife, quais as recordações que o senhor tem dessa Recife dos seus primeiros anos, dos 10, 15 anos de idade, como era a vida em Recife? O meu primeiro artigo foi exatamente em defesa do meu time, que tinha sido talvez o meu primeiro artigo na grande imprensa foi um artigo de defesa do governo dele, que tinha de 92 a 96. Tá certo. E meu pai era tabelião em Recife, e uma coisa que hoje eu chego a lamentar é que quando eu saí de Pernambuco, eu saí em consequência que a cadeira que eu pretendia era uma cadeira de professor, com essa nomeação no curso, eu saí de Pernambuco. Meu pai e minha mãe vieram para o Rio de Janeiro
porque não conseguiam viver longe do filho. Ai, que bonito, que coisa bonita. Nossa. E o senhor voltou para Pernambuco depois, quando foi eleito governador, em 48. E como foi essa volta? Se bem que Recife nunca tinha saído do senhor e nunca saiu, cada vez mais o senhor disse que continua cada vez mais forte pernambucano. Como foi a volta em 48? Depois de tantas histórias, depois da sua entrada na BI, na ABL, como deputado federal já 2 vezes, depois do Instituto, de ser presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, como foi a volta a Pernambuco durante esse período, senhor? Uma volta tormentosa, porque eu tive que defender exatamente o meu retorno que eu tinha tido contra um candidato que tinha sido apresentado contra a minha candidatura, que aliás tinha sido um filho de um antigo professor da Faculdade de Recife, e meu amigo pessoal. Ele aceitou exatamente a indicação. Eu venci a eleição de 570 votos, que depois com uma revisão mais completa que se fez de resultados eleitorais, passaram 900 votos. Nossa, dobrou. E como que eu fui governador? Foi como governador, voltou como governador. E como foi exercer um cargo executivo? O senhor que estava sempre ligado ao jornalismo, a cargos legislativos, como foi esse período exercendo um cargo executivo? Como é que o senhor se sentiu? Eu tinha certo contato com os cargos executivos que tinha pertencido exatamente a organizações que exigiam esse recurso. Sem dúvida. Eu lamento, até que não seja aqui o meu filho Carlos Eduardo, que eu tinha pedido para ele estar aqui, porque ele está com meus olhos. Eu peguei a ele para ele ficar exatamente como responsável por essa precedência. Não, claro. Mas que bonita história. Nossa, é comovente mesmo. E a sua luta sempre em defesa dos interesses nacionais, né? Desfraudando a bandeira. Como o senhor diz, advogado do Brasil. A sua causa sempre foi o Brasil, né? E defendendo o que eu chamava nacionalismo. Porque houve no Brasil muita gente que achava que o nacionalismo era uma ideia atrasada, retrógrada, tudo mais, né? Eu achava que era uma ideia fundamental na formação e na vida de todos os brasileiros, era o nacionalismo, a defesa intransigente do Brasil. Dos interesses nacionais. Dos interesses nacionais. E o senhor, tem uma coisa que eu queria conversar um pouquinho com o senhor. O senhor tem uma simpatia muito grande por alguns nomes nacionais que o senhor coloca sempre quando vai dizer que o Brasil tem 2 partidos, Tiradentes e Joaquim de Silveira. Então, no caso do Camarão, no caso do próprio Getúlio Vargas, no caso do Rui Barbosa e sua Oração dos Moços, e essas figuras importantes e tal. E ao mesmo tempo, e também o senhor fala muito, que eu achei muito interessante, quando o senhor coloca do ministro da Fazenda do governo do Washington, como ele introduziu leis protecionistas que são importantes até hoje, para dizer de que forma os Estados Unidos sabe defender bem os seus interesses, enquanto que o Brasil não sabe. E ao mesmo tempo o senhor colocou uma coisa que eu achei muito interessante, muito bonita, numa pronunciamento seu na posse na ABI em 78, dizendo assim: na realidade os homens talvez não sejam tão importantes. Importantes são as situações que acabam construindo as figuras de que precisam. Fui intransigentemente nacionalista. Quando houvesse uma causa do Brasil, podiam estar certos que eu estava a favor dos interesses brasileiros. Essa foi uma característica da tese do nacionalismo, porque eu considero que no Brasil nós temos que
colocar acima de tudo a defesa dos interesses do Brasil. Tá certo. Eu escrevi um livro sobre Alberto Torres. Quem foi Alberto Torres? Ele, Professor, quem foi o Alberto Torres? Alberto Torres foi que... governador do Estado do Rio de Janeiro. E foi uma grande figura que defendeu os interesses nacionais em várias oportunidades. Por isso eu escrevi um livro de quase 600 páginas sobre a vida de Alberto Torres. Em que fase ele foi governador do Rio? Ele foi governador do Rio em várias fases, porque ele era político no Estado do Rio de Janeiro. Tá certo. E eu, fascinado exatamente pelas atitudes que ele tinha tomado, pelos livros que escreveu, eu fiz uma biografia de Alberto Torres. São os livros fundamentais. Uma dúvida, qual é a relação que tem Porto das Caixas, que é um lugar que o senhor vai, sempre parece, visita uma vez por ano, com Alberto Torres, que parece que o senhor faz uma relação dessa cidade com Alberto Torres? Eu penso que tinha, mas assim de momento. Tá certo. Mas o senhor continua indo para lá? Pertencendo todos os assuntos. Tantos assuntos. Eu tenho tratado e tenho me envolvido. É verdade. Que às vezes falha. E o senhor se envolveu então na anticandidatura em 74 com o Ulisses Guimarães, né? Que foi um momento muito importante da história brasileira, porque era aquele momento... Era uma candidatura civis contra a candidatura dos militares que iam se revezar para o governo. E nós achávamos que havia necessidade de uma oposição a esse movimento de só ter candidatos militares, né? E o Ulisses Guimarães estava de acordo também com essa tese, e daí veio a chapa Barbosa Lima, o Ulisses Guimarães Barbosa Lima. Ulisses Guimarães Barbosa Lima. Como reação contra os candidatos militares. Tem essa característica. Não foi uma candidatura gratuita apenas por um movimento de quem desejasse uma determinada formação. Foi uma reação contra os candidatos militares. Perfeitamente. E o senhor disse em um outro artigo também que conheceu o tio do Fernando Henrique Cardoso, que foi o general Felicíssimo Cardoso, que não confiava muito no sobrinho dele, né? Felicíssimo Cardoso, lembra desse nome? Não, tá certo. O nome não é estranho, mas eu não me lembro realmente como me referi a ele. Ele se referiu a ele, tá certo. A memória está falhando. Não, imagina. O senhor também disse num artigo, há um ano atrás ou 2 anos atrás, que prefere não tomar nenhum remédio que prejudique a memória. Pode dar, mas que não atrapalhe a sua memória. E que continua prodigiosa, porque o senhor está falando sobre coisas e com tanta desenvoltura e com a capacidade de memória muito boa, muito forte. E como é seu dia a dia hoje, assim, como a sua alimentação? A alimentação é uma alimentação normal. Normal. Prescrição médica, não, que eu, de certa maneira, o que me caracterizou foi ser um homem de saúde que permitiu chegar a 102 anos. A 103 anos. 103 anos. E sua esposa, como está? A minha esposa está bem. Perdeu um pouco de memória, não, mas está viva e eu tenho um grande prazer em que ela esteja ao meu lado em todos os momentos em que a família se reúne. Estão juntos há mais de 70 anos, porque o senhor a conheceu em 28, né? Eu casei em 28, ela morava em São Paulo. Paulista. Era paulista. E eu custo às vezes a lembrar realmente porque foi esse encontro. Eu morava no Rio de Janeiro
porque foi esse encontro com uma paulista. Eu penso que foi numa estação de águas. De águas, né? Cambuquira, em Minas Gerais, não é Cambuquira, isso? em Minas Gerais. Isso, que vocês se encontraram. É. E tiveram 4 filhos. 4 filhos, né? Temos o mais velho, mas os outros filhos estão vivos ainda. E tem um que, de certa maneira, é o meu secretário. Que é o Carlos Eduardo. Eu estava de caminhar e eu fui de Olinda até a Goiânia. São cerca de 9 a 10 horas. E fomos a pé, eu e Mussolião. Mussolião. Nós tínhamos um colega do Jordão, que era nosso companheiro também, e morava em Goiânia. E veio essa ideia de uma fantasia de ir a pé, família, como testemunho de amizade a ele. Ele pertencia a uma família de grande significação no município em que residia. Perfeito. E o senhor caminhava muito naquela época, andava bastante, gostava? Essa excursão, por exemplo, de Olinda a Goiânia, era uma excursão de 9 a 10, né? Nós fizemos a pé, foi em Mussolião. Nossa, que maravilha. É. E o senhor praticava natação, remo? Praticava natação, era remador do Clube Náutico Viva Livre. Nesse tempo as regatas estavam suspensas, mas eu era proa da guarnição que disputava os pares de honra. Nossa, que beleza. Que beleza. Puxa vida. Aquelas senhoras antigas eram extraordinárias, tinham uma composição de tal maneira que deviam continuar a ser essenciais nos pares de ouro, né? Porque eram olhos muito sensíveis à força das condições. É verdade. E o sentimento nacionalista nasceu em Pernambuco mesmo, né? Eu nunca pensei em não ser nacionalista, não defender os interesses do Brasil. E Alberto Desenvolvimento do Jorge Alberto, todos é um livro profundamente nacionalista. E como o senhor está vendo a situação hoje do Brasil? Como é que o senhor está sentindo? Melancolicamente, porque esse presidente da República se encaudou completamente nas causas e nos interesses dos Estados Unidos. E eu achei que a independência do Brasil começava pelos Estados Unidos. Perfeito. A dependência do capital externo, sem fazer poupança interna, é claro. E sem produzir uma... E a venda do Vale Vale foi uma coisa que o entristeceu, né? Entristeceu muito, eu escrevi várias coisas contra a gente. O Vale Rio agora, os argumentos estão nos meus artigos. Estão todos nos seus artigos, é verdade. Que eu estive recortando, eu comecei a escrever esses artigos nos domingos no Jornal do Brasil, que eu era redator do Jornal do Brasil desde 1921. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu passei a ser redator do Jornal do Brasil. Mas como o Jornal do Brasil defendia muitas causas, naturalmente, eu tinha necessidade de ter uma coluna que registrasse exclusivamente o meu pensamento. Comecei em 1927. Aí escreveu uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Uma coluna semanal, nos domingos. E até hoje
Eu li a Maioria Silenciosa da semana passada, que é um belíssimo artigo. Meu filho, Carlos Eduardo, me ajuda atualmente Tá certo. na Mas lindo elaboração artigo. desses artigos, mas eu continuo com uma tradição que comecei em 27. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Que coisa magnífica. Tantos anos. São 80 e poucos anos de jornalismo. E eu entrei um pouco mais, porque eu entrei no jornalismo em 1920. 20 ou 21. Acho que foi 21. O meu sonho era ser professor de Direito em Recife, porque eu tinha tirado distinção, a nota mais alta, nas 18 cadeiras que compõem o curso de jurídico. Distinção em todas as cadeiras. Talvez o único, na minha turma foi o único que tirou distinção em todas as cadeiras, porque tinha um rapaz que disputava exatamente as notas dos concursos, mas esse não conseguiu, em 2 estados não conseguiu a nota máxima que eu havia conseguido. Mas o senhor acabou voltando a Pernambuco como governador do estado, né? Acabei. Eu vim para o Rio de Janeiro em 21. Fui governador do estado em 8, né? 48 a 51. A 51. Nossa Deus. Depois o senhor voltou como deputado federal no final da década de 50, né? Voltei depois como deputado. Desisti da vida política porque realmente, com a mudança para o Brasil, que eu defendia na ocasião, uma idade avançada não era conveniente uma mudança dessas para uma cidade de poucos recursos. Também era difícil encontrar os elementos todos necessários para a sobrevivência de uma família. Né? É verdade. Mas o senhor ficou em Brasília nesses primeiros anos ainda? Chegou a ficar os 2 primeiros anos? De 60 a 63, né? Fiquei em Brasília. Muitas vezes sem a presença de minha senhora, que minha senhora tinha ficado aqui porque eu tinha uma filha moça e eu precisava exatamente de uma assistência maior. Mas porque a minha senhora ficava aqui, eu ia sozinho. Nossa, eu acho que deve ter sido os únicos momentos em que vocês ficaram separados, assim, por mais tempo, né? Graças a Deus não foram outros momentos em que nós nos separássemos. Mas nessa ocasião, no interesse da educação da filha, eu estava estudando piano aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos esse sacrifício dessa separação. Porque eu achava que a companhia de minha filha era mais importante do que exatamente a minha ida para o Brasil. Olha, que bonito. E o senhor está nessa casa onde nós nos encontramos agora há muitos anos também, desde os anos 30? 30 e 31. Eu acho que acabamos a construção em 31. E esse terreno não tinha, construção não tinha nada, era um terreno inteiramente Sim. Podia dispor à vontade. Né? Perfeito. Então o senhor se casou e os primeiros anos do seu casamento já foram nessa casa? Já foram nessa casa porque eu casei em 31. Em 31. No começo logo, minha senhora, eu morava na Paulo Fontaine, na Avenida Paulo Fontaine. Mas minha senhora tinha fascinação por banhos de mar. Então nós fomos para a rua Gustavo Sampaio.
estivemos no Gustavo Sampaio até a conclusão dessa casa. Ah, perfeito. E o que o senhor acha agora de estar do lado, foi erguida uma escola do seu lado, quer dizer, uma pessoa tão ligada à educação, ao magistério, né, e ter uma escola que é sua vizinha, vizinha de uma escola. Aparentemente eu devia ser simpático a essa ideia, mas quando eu vi que moravam 11 famílias na vila que se tinha construído aí junto, eu com os interesses dessas famílias eu deixei de ser um entusiasta. Eu imagino. Porque acabaram com a tranquilidade, com a sua tranquilidade que o senhor tinha, né? Mas ao mesmo tempo é impressionante como deve estar intrinsecamente ligado à casa, a história toda sua nessa casa, nesse espaço físico, a importância desse espaço físico, né, na sua vida. Porque de certa maneira cobriram essa sensação minha com a presença de uma escola que eu sempre curti também. É verdade. Então, havia sem prejuízo dos moradores, porque eram muitas famílias que moravam aí na vila. E essas 11 famílias tiveram que procurar aqui no Rio de Janeiro uma nova instalação, que não era fácil realmente conseguir, né, de uma maneira para outra, ou pelo menos elas teriam que se afastar muito do centro da cidade.